Maria Madalena Revelada, a primeira apóstola e seu evangelho feminista. O sexto poder, a falsa paz da carne. A questão é, nunca acaba. Mesmo que ele somente venha e vá, mesmo se você o ocultar dos outros, em especial se você o esconder de si, mesmo que ele o assuste, principalmente se o assusta, mesmo que você se pergunte por alguns dias se foi real mesmo, ainda que, bem lá no fundo, você acredite que ele pertença a outra pessoa, ainda que pense que a beleza dele não tem nada a ver com você, mesmo que você não o tenha visto há tanto tempo, parece estar perdido para sempre. Em especial, se parece estar perdido para você, mesmo estando enterrado tão fundo que seja necessário minerar além das partes mais duras de si. Mesmo sendo apenas seu segredo, principalmente se for apenas seu segredo, mesmo que seja apenas um grão de areia, uma semente de mostarda, eu quero que você saiba que o seu amor é suficiente. Você sempre pode começar de novo. Tenho essa crença muito arraigada de que existe um lugar que alcançarei, um estado da mente significando coração, onde me torno tão sensível, tão consciente que não serei magoada de novo ou serei iluminada demais, e que me impedirá de mergulhar na confusão do ego. Fico pensando que existirão esses X marca ou lugar. Os platôs aonde eu chego. Esse lugar onde me liberto de uma vez por todas de mim mesma. Mas não existe esse lugar. A questão é, nunca acaba. Não é uma falha me sentir humana, ficar arrasada por causa do coração partido. Essa é a questão. A escolha que temos, a oportunidade que se apresentou para nós nesses momentos de dor intensa, é também lembrar a alma. Podemos trazer para a interioridade a outra metade do que significa ser humano. Não de imediato, ou pelo menos não a princípio. Podemos apenas deixá-la, sentar-se sobre os nossos ombros ou guardá-la no bolso. E mesmo aquela pequena presença de luz pode nos ajudar a atravessarmos a dor de um modo diferente do que atravessamos antes. Podemos ser capazes de ver novas reações a uma dor que é tão antiga quanto as escrituras. Tente não amaldiçoar a dor ou evitá-la, ou se sentir um fracasso por causa dela. Tente não fugir dela e a obscurecer. Tente vê-la como a chance de alcançar um amor que pode resistir a ela. Não dê forma permanente, nada é permanente. Só nesse momento. É tudo o que importa. Encontre a presença do amor naqueles momentos em que antes você se entregara à dor. Mesmo que seja apenas um pequeno amor, um grão de areia, uma semente de mostarda. O seu amor é suficiente. O amor já venceu. Depois de examinar essas questões, Pedro disse: o Salvador falou em segredo a uma mulher e não a todos, para que pudéssemos ouvir? Com certeza, ele não queria mostrar que ela é mais digna do que nós. Depois, Maria chorou e disse a Pedro: meu irmão Pedro, o que você está imaginando? Você acredita que inventei essas coisas sozinha em meu coração? Ou que eu estou dizendo mentiras sobre o Salvador? Maria 10, 3-6. Havia um pássaro nas vigas acima de nós. As senhoras em Dartington Hall, em Devon, tinham tentado tirar a pequena criatura antes de o workshop começar, mas parecia que ele queria ficar. Era um pardal comum naquela região do sudoeste da Inglaterra. Adorei seus saltos inesperados de uma viga para outra, enchendo o ar com o clamor das asas furiosas. Se eu fosse Dorothy em O Mágico de Oz e batesse meus sapatos vermelho rubi, o lar sempre seria aqui. Não aqui em Devon, necessariamente, mas aqui,
em um círculo de mulheres. Estávamos dispostas em uma formação oval, de fato, de modo que todas coubessem no espaço retangular parecido com um celeiro. Fui convidada a ensinar naquele dia, e quando olhei para cada rosto no círculo, senti essa exalação galáctica, como sempre sinto. Quando me sento em um círculo, sei que o meu corpo irá comunicar mais do que qualquer coisa que eu diga. Ele se comunica sem palavras, só por estar no nível do olhar com todos os outros. Não existe hierarquia no mundo espiritual. Somos todos equivalentes. E todos estamos tentando igualmente, com nossos próprios modos malucos, nos amarmos o suficiente para ver o bem que está bem aqui conosco. O que testemunhei em um círculo de mulheres nas últimas 2 décadas está capturado com perfeição em Maria 10:3. Enfrentamos o problema do mérito, que é profundo, 2000 anos de profundidade, e lidamos com a questão de que, como mulheres, não seremos ouvidas quando dissermos a verdade. Eu vejo repetidamente esse problema sistêmico do não reconhecimento de que merecemos ter uma voz e acreditarmos nela. Primeiro, vamos falar de Pedro. Mesmo depois de Pedro pedir a Maria, em Maria 6, 1-2, que lhes conte aos outros discípulos o que o Salvador revelou a ela e que ainda está oculto deles, porque o Salvador a amava mais do que as outras mulheres. E depois de Maria, com muito carinho, em Maria 7-9, revelar aos outros tudo o que foi ensinado a ela, por causa de seu amor por Cristo, Pedro não acredita nela. E André também não acredita, em Maria 10:1. Ele diz não acreditar nela porque os ensinamentos de Maria são estranhos. Pessoalmente, eu leio estranhos como um cumprimento. Bem, nosso foco está em Pedro, mas, só para que você perceba, Pedro não estava sozinho em sua descrença. Ele diz: o Salvador falou em segredo a uma mulher, e não a todos para que pudéssemos ouvir? Com certeza, ele não queria mostrar que ela é mais digna do que nós. As 2 palavras na reação de Pedro que se destacam para mim como se estivessem em fogo são mulher e digna. Mulher. Ele não consegue acreditar que Cristo revelaria a Maria o que não revelou a eles. Como ela pôde, Maria, uma mulher, o sexo inferior, merecer mais? Digna. Pedro não acredita que, como mulher, ela poderia ser digna de tais ensinamentos secretos. A dignidade que ele questiona aqui é da mulher e também do feminino. Como ela pôde ouvi-lo a partir de sua interioridade? Como pôde ser digna de tal aproximação íntima com Cristo? E depois Maria chora. Magoada, ela pergunta a Pedro: você acredita que inventei essas coisas, sozinha, em meu coração, ou que estou dizendo mentiras sobre o Salvador? Ela chora, sim, porque não acreditam nela. Foi traída depois de confiar a eles os ensinamentos secretos, com as coisas que ela conhece pelo coração. Mas acho que ela também chora porque percebe que recebeu ensinamentos por meio de uma transmissão que os discípulos não são capazes de receber. Um ensinamento que ela só pode dar a eles, precisamente porque toda a ordem do mundo e ideia de poder que os discípulos entendem teriam que ser mudadas para que eles alcançassem a compreensão das mensagens de Cristo. Acredito que é fácil a identificação com Maria, aquela que no século I, de acordo com a hierarquia romana de poder, seria considerada a menos poderosa entre eles, a que Pedro vê como a menos merecedora, a que depois de compartilhar o coração com aqueles que acreditou serem amigos, até família, é traída, a que não é acreditada, e quem depois de ser chamada de mentirosa é sepultada por mais ou menos 2000 anos. E talvez também seja fácil a identificação com Pedro. Talvez nós sejamos todos Pedros, quando em nossas vidas questionamos como é possível merecermos um amor que já está bem aqui, em nossa interioridade. E talvez o que tornou Maria digna de tal amor foi que ela sabia que o merecimento não tinha nada a ver com os ensinamentos.
Talvez Maria fosse mais amada do que qualquer outro por Cristo, porque sabia, antes de tudo, que não estava separada desse amor. Se ficarmos presos em tentativas de provar, ganhar ou mostrar que somos merecedores de amor, perdemos a real presença dele. No Evangelho de Tomé, Cristo diz: se você trouxer à tona o que está em sua interioridade, o que está dentro de você o salvará. Acredito que esta é a verdade oculta que Maria revelou, que o amor está em nossa interioridade. Nós somos amor e não precisamos ganhar, provar ou merecer esse fato. E se reconhecermos que nunca estivemos separados do amor e o levarmos para fora de nós, é Ele que nos salvará. Ou, pelo menos por um momento, e depois voltaremos a ser Pedro e questionaremos o que nós merecemos. E isso é o que significa ser humano, andar por aí trazendo dentro do coração esse paraíso, esse tesouro de amor, e executar essa dança louca de tentarmos ser dignos dele. Sugeri às senhoras em Devon que o que Maria Madalena representa em seu evangelho é o anthropos, o fruto da verdadeira humanidade, o verdadeiro ser humano, ou seja, a pessoa que se lembrou de quem é completamente humana e completamente divina. Ela é um ego flamejante de uma alma eterna de amor. O fato de que ela pôde perceber Cristo a partir da própria interioridade prova que se fundiu com o anjo em seu íntimo, o nous, a alma. Ela foi o que também podemos ser. Penso que as mágoas mais profundas contêm um remédio mais poderoso. Creio que a razão de me sentir transformada cada vez que me sento em um círculo de mulheres e apenas vejo cada uma de nós tentar, fracassar e tentar de novo, nos amar o suficiente para dizer a verdade é porque retornamos a Maria Madalena. O círculo ajuda a corrigir um erro antigo, pois me faz acreditar em mim mesma e em outras mulheres. Ele ajuda a curar esse desequilíbrio de poder ao participar de um poder que é compartilhado, que vem da interioridade. Pedi que fechássemos os olhos. Havia um pensamento renegado assustador que vagava por entre meus outros pensamentos mais serenos, como Ron Perlman em sua Harley Davidson em Sons of Anarchy. Era o medo de ter que voar de volta para os Estados Unidos. Então, eu os guiei em uma meditação da voz da alma. Sugeri que imaginássemos uma luz dourada, como um halo de corpo inteiro nos cercando. Uma luz ardente, como se estivesse rasgando o tecido da realidade enquanto abre espaço para que nós simplesmente possamos nos ouvir. Sugeri que essa luz dourada, como a porosidade de uma casca de ovo, nos deixasse liberar agora, nesse momento, algo que não mais nos serve. Ron Perlman passou diretamente através da luz, e o círculo também permite encontrar qualquer orientação ou apoio de que precisamos nesse momento. Depois, pedi que inspirássemos com intenção. Isso nos jogaria como uma âncora para o interior do coração. Nesse círculo de mulheres em Devon, aquele primeiro alento foi como pular em um escorregador. Não tenho certeza se já cheguei ao meu coração com tanta rapidez. A seguir, pedi que fizéssemos uma segunda respiração intencional e percebi que podemos nos tornar cientes da alma com muita facilidade. Qualquer coisa que pedirmos no coração será atendida. Tudo o que procuramos na interioridade encontraremos. Sugeri que perguntássemos depois, do interior do coração: o que eu preciso saber nesse momento? Exalei e permaneci sentada no círculo como um gato na borda de um sofá ao sol. Não quis me mexer. Então, ouvi a resposta do que precisava saber nesse momento. O amor já venceu. O amor já venceu. Depois de me sentar em silêncio por algum tempo, pedi que demonstrássemos gratidão enquanto respirávamos uma terceira vez juntas e que quando abríssemos os olhos, enxergássemos com os olhos do coração. Eu olhei em volta da sala e atingi cada mulher com um jato cheio de luz. Minha amada Senhora Vermelha Ger
estava entre elas. Todas essas guerreiras despretensiosas lutaram uma batalha que não é vista. É a luta verdadeiramente real de ouvir a voz do amor em sua interioridade. É acreditar na voz, acreditar o suficiente para que elas possam agir agora, baseadas em suas diretivas. Tudo que eu quero dar a elas é essa memória que os ensinamentos de Maria me deram. O amor já venceu. Quando esquecermos, quando desistirmos de nós, amanhã ou na semana que vem, ou quando aos poucos começarmos a sentir aquele manto pesado da vergonha que não é para nós usarmos e permitirmos que nos tratem de modo prejudicial, ou não nos enraivecermos contra os que nos tratam de forma nociva, quero que tenhamos essa lembrança da sensação de ser apoiado, de apenas estar em um amor que esteve aqui o tempo todo. Em aproximadamente 3 dias, agarrarei a mão da comissária de bordo durante a decolagem. Eu terei esquecido totalmente tudo o que eu soube naquele círculo em Devon. O poder da ânsia me cegará por completo e tudo mais. Eu desejarei em desespero não morrer. Tremerei de maneira visível. Preocupada, a comissária de bordo terá nos transferido para os fundos do avião para que possamos nos sentar juntas em 2 lugares vazios. Ela olhará em meus olhos até eu estar de volta entre os passageiros. Eu vou chorar, não porque estou com medo, embora eu esteja petrificada, mas porque entendi de novo que a questão nunca acaba. Nós nos lembramos e esquecemos, ficamos nos fundindo com aquela presença e depois nos separando. Nós estamos aqui umas para as outras. Precisamos umas das outras para nos lembrar de que, por mais que a situação seja difícil e aterrorizante, o amor já venceu. O amor é essa transferência misericordiosa de poder. O amor é essa compulsão em ajudar e essa humildade de ser ajudado. O texto metafísico Um Curso em Milagres diz: o local mais sagrado na Terra é onde um antigo ódio se transformou em um amor presente. É isso que sinto cada vez que deixo o amor estar presente aqui, nesse corpo que conheceu o trauma e a dor. Esse corpo frágil, fugaz, se torna o lugar mais sagrado da Terra. Acredita-se, descobri mais tarde, que o pardal foi o único pássaro presente à crucificação de Cristo. Tornou-se um símbolo do triunfo que vem depois de um longo tempo de sofrimento. A fonte branca. Levi disse a Pedro: Pedro, você está sempre propenso a sentir raiva, e mesmo agora está fazendo exatamente isso ao questionar a mulher como se fosse adversário dela. Maria 10, 7-8. Eu voltara a Glastonbury para guiar uma meditação da voz da alma em outro círculo de mulheres, em um retiro no Poço do Cálice, liderado por uma amiga, Rebecca, autora de Rise Sister Rise, e voltaria a Glastonbury com o meu amor, Kyle, autor de Light Warrior. Na primeira noite, Kyle e eu fomos a um encontro espiritual com a nossa amiga Lisa e o marido Rick, que tem o melhor abraço do mundo. E o nosso encontro incluiu um mergulho inesperado na cisterna da Fonte Branca. Eu não tinha intenção de ficar nua, mas há algo nesse espaço primal que me compeliu a me desnudar. Não foi algo escolhido racionalmente, nem um pouco. O doce Rick desviou o olhar. Kyle rolou os olhos e Lisa cravou o olhar no meu, daquele jeito que só as mulheres que amam umas às outras por tudo conseguem. Não estava nua de verdade, ou não me sentia nua em hipótese alguma, embora logo não estivesse vestindo nada. Senti como se a cada peça que tirasse, meus jeans, meu sutiã, me juntasse a algo. Estava entrando em uma realidade diferente. Chegava mais perto de uma compreensão do porquê tinha sido atraída tanto para estar aqui, nas fontes vermelha e branca. Eu ficava cada vez mais vestida em algo que não pode ser visto com os olhos. Não senti frio, deveria ter sentido. Os outros exalavam pequenas nuvens de vapor,
que a respiração tornava visível pelo frio do ar. Eu sabia que estava frio, mas sentia a água gelada com uma intensidade em vez de uma temperatura. O frio era uma claridade abrasadora. Não resisti a ela. Assim, não senti dor quando caminhei para o centro da cisterna, nua e vestida com a memória de quem eu sempre fui. O que senti foi um orgulho profundo. Não foi um orgulho que veio de dentro dos meus ossos, atravessando-os. Um orgulho que nunca poderia ser extraído. Era um orgulho de mim, da mulher que sou, que percorreu meu corpo, meu sangue, minhas veias, como se o fizesse por todos os séculos, como se sempre estivesse existido. Lisa estava cantando uma canção que me parecia assombrosamente familiar. Ela preenchia a cripta da fonte branca com sua beleza infinita. Meus olhos se encheram de lágrimas. A canção parecia me perguntar: o que é aquilo que eu sei que não é necessário que os outros saibam? O que é a verdade porque eu posso sentir que é verdade, não por estar em uma escritura ou ser ordenado como verdade? A doutrina petrina é a crença de que São Pedro recebeu a autoridade especial de Cristo, que, desde então, é transmitida para cada papa. É uma sucessão de poder e autoridade espiritual completamente masculina. É a superação dessa disputa que fica tão evidente no Evangelho de Maria. Pedro não acredita nela. Não acredita que ela recebeu ensinamentos secretos de Cristo para transmitir aos outros discípulos. Então, embora Levi venha em defesa de Maria, em Maria 10, 7, 8, e embora represente uma voz do movimento cristão primitivo que acreditava nela, nós sabemos que, por fim, seu evangelho será destruído e enterrado. Um beijo para aqueles coptas. Nos 300 anos seguintes, o que por volta de 594, na homilia 33 do Papa Gregório, sua história será recontada, marcando-a como prostituta. A posição de Maria como a companheira de Cristo, a primeira a receber os ensinamentos dele sobre como percebê-lo a partir da interioridade do coração e como nos tornarmos unificados, tudo perdido por milênios. Jesus diz no Evangelho de Tomé: quando você tira as roupas sem sentir vergonha e as coloca sobre os pés como crianças e as pisoteia, então você verá aquele que vive e não terá medo. E no Evangelho de Felipe, Jesus relata: aqueles que se tornam simples, a ponto da nudez, não estão nus. O que nós vestimos sem perceber é o ego. São as histórias com as quais nos cobrimos com as histórias que usamos para obscurecer a verdade de quem realmente somos. E o ego é tão bem intencionado. É como a mãe que pensa que precisamos de proteção e acredita que o medo nos manterá seguros. O ego constrói todas essas razões pelas quais devemos ter medo ou vergonha de quem somos. E o poder mais paralisante, ou que mais nos deixa cegos, é o último, o sétimo. Embora, como você reconheceu em sua interioridade, não exista uma ordem consecutiva para os poderes. É o que Levi diz que derrotou Pedro em Maria 10, 7. Pedro, você está sempre propenso a sentir raiva. Depois que Maria revela os ensinamentos secretos que Cristo lhe transmitiu, e só a ela, posso imaginar que Pedro estava com raiva. Ele se tornou santo, mas também era humano. E posso imaginar que ele tenha se sentido traído, já que também não recebera esses ensinamentos secretos. Ele está com raiva e, em sua ira, trata Maria como se fosse uma adversária e não uma irmã. A raiva que Pedro sentiu, um poder do ego, e a ira dos que o seguiram mudaram o curso do cristianismo para excluir Maria, para transformá-la daquela que Cristo amava de todo completo e inabalável na mulher que Cristo curou de 7 demônios. Pedro e aqueles a quem ele representa não parecem entender as parábolas que Cristo usou para sugerir que fiquemos nus, para que possamos olhar uns aos outros com a clareza do coração que o ego obscurece. Como vocês sabem agora, o ego tem 7 encarnações, atributos ou poderes de acordo com o Evangelho de Maria.
são os demônios que supostamente Cristo extraiu de Maria. E a resposta sobre o que fazer para nos libertarmos desses poderes não poderia ser mais fácil. Apenas fique nu. Cada vez que o ego tenta vesti-lo de novo, como uma velha história acerca do que você é capaz, ou da vítima que foi um dia, ou do que precisa ter medo, ou porque precisa permanecer pequeno, simplesmente tire a roupa, tire, mergulhe nu, repita. Estou falando metaforicamente aqui, mas é claro, se ficar nu de verdade, ajudar, você ficará mais poderoso. Cynthia Bourgeault acredita que o processo de Cristo de libertar-se e se tornar Hridaya, tornar-se o unificado, estava relacionado ao domínio da arte da kenosis. A kenosis vem do verbo grego kenosen, que significa esvaziar-se. Ela acredita que Cristo foi capaz de suportar e, por fim, superar Satã, porque nunca aceita a isca que continua dependurada para que o ego a agarre. Cristo permanece tranquilo, descansa no vazio. Bourgeault explica: desnudar-se a si e ficar em pé, nu. Essa é a essência do caminho kenótico. De acordo com a sabedoria convencional, 40 dias é o tempo necessário para quebrar um padrão de pensamento vicioso. O padrão de pensamento, por sua vez, causa comportamentos e ações dependentes. E esses comportamentos e ações podem se tornar habituados, até inconscientes. Sempre me agradou saber que Cristo esteve no deserto, de sua própria mente, por 40 dias, sendo testado por Satã, o ego com quem precisa encontrar na própria interioridade. E que realmente isso não foi algo que fez uma vez e nunca mais. Foi uma ferramenta espiritual poderosa que ele usou para integrar a alma ao corpo, a mente ao coração. Foi assim que Cristo conseguiu unificar o anjo em seu interior com a própria forma física, ficando nu, repetidamente. Quando o amor do passado revela a razão de ter partido, quando seu pai ou mãe diz o que você mais poderia fazer para chegar ao sucesso, quando um amigo querido trai, quando você ouve a voz de seu interior lhe dizendo que não é suficiente, não é digno, nunca será amado de verdade, foi disso que eu despi quando fiquei na cisterna da fonte branca. E senti um orgulho que me tomou por inteira. Um orgulho de ser humana, de lutar e cair, e de vez em quando alcançar esse estado de luz exaltada.